né? Quero estar agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade, né? Ao pastor pela confiança e ao meu esposo por estar me ajudando nesse momento, né? A estar gravando esse vídeo. E o que eu peço é que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa estar falando em cada coração que tiver a oportunidade de assistir esse vídeo. Antes de começar, vamos fazer uma oração, amém? Meu Deus e meu Pai, queremos, ó Deus, estar te agradecendo por essa oportunidade, Pai. E o que te pedimos é que verdadeiramente o teu Espírito Santo esteja, Senhor, falando em cada coração, Pai, do início ao fim. Fala conosco, Senhor, nos ajuda a compreender o que o Senhor quer falar conosco e, principalmente, a colocarmos em prática. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Quero estar compartilhando com vocês o livro de Romanos, o capítulo 7, o versículo 14 ao 25, amém? Romanos, capítulo 7, o versículo 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Quando o pastor falou, né, para mim tá trazendo uma palavra direcionada às mulheres, eu fiquei, meu Deus, né? São tantas coisas que a gente poderia estar falando, né? Mas aí, claro, sempre vem aquela preocupação, Senhor, quero ser dirigida pelo Teu Espírito, quero estar falando algo que realmente o Senhor quer tratar conosco. E foi onde o Senhor trouxe à minha memória este capítulo e esses versículos. Aqui, o que acontece? Paulo está falando, né, dessa guerra que há dentro de cada um de nós, né? Não importa a tua faixa etária e nem o teu sexo, né? Todos nós temos essa luta dentro de nós, né? Entre a carne e o espírito. Então é isso que Paulo trata aqui nesse capítulo. E o que o Senhor colocou, né? Colocou uma pergunta no meu coração para estar fazendo, né, com as irmãs. Você se conhece? Eu me conheço, né? Será que a gente se conhece para a gente entender essa luta como funciona, né? O porquê muitas vezes essa confusão, né? Essa coisa tão forte que muitas vezes não conseguimos entender o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa luta, ela existe, né? A luta, o quê? Da nossa carne contra o espírito. Essa luta existe, que é o que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal eu acabo fazendo. Em primeiro lugar, eu preciso entender que essa guerra existe.
né? Porque quando a gente, né, vamos supor, países que têm guerra, precisa identificar o inimigo. Nós precisamos o quê? Identificar quem é o nosso inimigo. O que é o nosso inimigo, né? Um exemplo, se o inimigo está aqui, não adianta eu ficar atirando para cá, que eu não vou atingir o inimigo. Então eu preciso descobrir quem verdadeiramente é o meu inimigo. E a palavra é muito clara. Ela fala a respeito o quê? Da carne. As obras da carne. Elas, sim, são o nosso verdadeiro inimigo. O inimigo o quê? O inimigo do homem espiritual. Aqui, como estou falando com as mulheres, né? As mulheres, o nosso inimigo é espiritual. Ou melhor, o nosso inimigo são as obras da carne. Então, para você estar identificando algumas obras da carne, vamos estar lendo em Gálatas, né? Em Gálatas capítulo 5, tá? Aqui está falando as obras da carne. Isso é para você estar identificando o que é o seu verdadeiro inimigo aí, tá certo? Seu inimigo não é o seu esposo, não é o seu filho, não é o seu parente, não é o seu vizinho, é as obras da carne que muitas vezes está operando neles ou até mesmo em você, em mim. É aí que tá. Então nós temos que identificar esse inimigo. Então ele fala assim, ó. Esse capítulo 5, o versículo 16 em diante, ele é muito interessante. Mas o que eu quero estar compartilhando para que você verdadeiramente venha ter noção, o que é? As obras da carne. Então ele começa a falar assim, ó, no versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e grutonarias. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você consegue entender? Aqui está já os nossos inimigos. Com quem que nós temos que lutar? É contra essas obras da carne que muitas vezes estão em nós. E nós precisamos identificar, porque é isso que tem que sair de nós. É isso que não pode prevalecer na minha e na tua vida. É isso. Então a nossa luta é isso. Que até mesmo em Efésios capítulo 6, ele fala aqui, ó. Olha só que coisa linda, irmãos. Irmãs, né? Em Efésios capítulo 6, ele nos fala no versículo 12, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, o que acontece? Eu dando lugar a essas obras da carne, é onde o inimigo vai ter o quê? A brecha que ele precisa para estar atrapalhando a nossa vida. Para estar atrapalhando o quê? A minha e a sua comunhão com Deus. Então nós precisamos identificar se temos essas obras da carne que estão operando sobre as nossas vidas. E aí vamos entrar nessa guerra, o quê? Pedindo ao Senhor a libertação. Né? Precisamos ser libertas, porque à medida que eu vou abandonando essas obras da carne, o que vai acontecer? Eu vou me aproximando mais de Deus, a minha comunhão com Ele vai aumentando, e é isso que Ele quer. Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, estando reinando sobre as nossas vidas, nós vamos sendo mudadas, vamos sendo transformadas. Mas para isso eu preciso identificar se essas coisas estão operando na minha vida. E para vocês terem uma noção de como isso é sério, vejamos lá em Gênesis capítulo 4. Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Em Gênesis capítulo 4, o versículo 6 e 7.
o que aconteceu aqui, né? Deus falando com é uma mensagem também muito conhecida que é a respeito de Caim e Abel. O que aconteceu aqui? Deus falando com Caim. Olha só. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele nos fala o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então veja como é importante identificar essas obras da carne sobre as nossas vidas. O que Deus fez aqui com Caim? Caim, para quem conhece a história, Caim e Abel foram oferecer o quê? Um sacrifício ao Senhor. Certo? Caim sentiu o quê? Ciúmes. Podemos falar que ciúmes, inveja de Abel. Porque o Senhor se atentou para o sacrifício de Abel, né? E ele achou que Deus preferiu de Abel. Só que Deus, né, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, percebeu ali que o semblante dele caiu, né? Que isso muitas vezes temos que estar nos policiando para ver se isso não está acontecendo. E aí Deus já alertou ele: Ei, Caim, se você me ofereceu de bom grado, que significa isso que o Senhor falou, se você me ofereceu de bom grado, eu não vou aceitar. Por que você ficou desse jeito? Em outras palavras, toma cuidado com o que está aí dentro do seu coração, né? O que está se levantando dentro de você, né? Devemos tomar esse cuidado. Então aqui Deus já alertou Caim, que é o que Deus faz conosco nesse momento. Deus nos alerta para que essas obras não venham reinar dentro de nós. E eu falo que a palavra de Deus ela é muito linda e está um versículo ligado ao outro, né? Olha só o que nos fala em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e o 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas concupiscências. Ou seja, nós somos o quê? Olha, é muito claro, ninguém sendo tentado fala, eu sou tentado por Deus. Não, não é. Nós somos tentados pela concupiscência que está dentro de nós. Ou seja, essas obras da carne que querem o quê? Aflorar. Elas querem o quê? Predominar. Ou seja, um exemplo, tá? Um exemplo. Eu senti ciúmes. Então, ao invés de eu repreender aquilo, de eu pedir ajuda a Deus para tirar aquilo de mim, eu vou dando lugar. Eu falo, é mesmo, né? Fulano gosta mais de ciclano. É um exemplo que eu tô dando, tá? Quer dizer, eu tô dando lugar às obras da carne. Eu tô dando lugar. Então, é o que fala esse versículo. Que eu sou, né? Aqui ele fala que é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa a palavra concupiscência? Significa cobiça, tá? É cobiça, ou seja, eu vou dar lugar a algo que é ruim. Então o Senhor nos alerta o quê? Para nós não fazermos isso. E o que acontece? Então eu preciso o quê? E tem outros versículos, né? Que falam o quê? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. É claro que aqui essa obra da carne não é em si o diabo, é uma obra da carne. Mas que se eu der lugar, como eu já comentei, né? O que acontece? Eu abro uma brecha para quê? Para que venha o inimigo. E então aquele negócio vai aumentando, vai tomando uma proporção muito grande. E o que vai acontecendo? Vai me matando espiritualmente. Então o Senhor nos alerta o quê? Para estarmos vigilantes, para recusarmos essas coisas. E outra coisa,
O Senhor não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças, que é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. Olha, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, todo tipo de provação que eu e você possamos estar passando tem um limite. Tem um limite. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Ele nos fala nesse outro que nós lemos aqui em Tiago, que nós não somos tentados por Deus, mas vem a tentação. E quando vem essa tentação, o que acontece? Eu preciso reconhecer, rejeitá-la, porque Deus não vai permitir que venha nada sobre a minha vida além das minhas forças. Só que também, além disso tudo, dessas obras da carne, existe o quê? O nosso temperamento, que é algo muito sério e que precisa ser trabalhado sobre as nossas vidas, né? O nosso temperamento. Ainda eu fui dar uma olhadinha assim, mais ou menos por cima, que são os mais conhecidos. Que, bem, eu acho que na realidade só são esses 4, tá? Eu não me aprofundei. De repente eu tô falando até com alguém que tenha mais entendimento. Mas eu vou estar falando a respeito desses 4 aqui, que é o que vai formar o seu e o meu, tá? É o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo, tá certo? Todos nós, né, temos 2 desses daqui que se manifesta mais sobre as nossas vidas, né? E o que acontece então? Vamos supor aí que eu sou melancólico, tá? E eu acredito que eu seja mesmo, porque eu sou bem chorona. E o que acontece? Nós temos esses 4 temperamentos. E eles precisam o quê? Ser modelados, tá certo? Esses temperamentos, eles não saem de nós. É o nosso temperamento. O que sai, o que é transformado, é o nosso caráter, tá? Tem diferença, né? O caráter, vamos supor, uma pessoa que é mentirosa. Então, ela se converte. Esse negócio da mentira tem que sair totalmente da vida dela. Porque é o caráter dela, tem que sair. O caráter tem que ser transformado. Agora, vamos supor, o melancólico, o fato da pessoa ser mais sensível, isso não sai. E isso tem que chegar a um ponto de equilíbrio, né? A um ponto de equilíbrio. Eu quero estar compartilhando coisas que são engraçadas, às vezes, depois que passa, que você lembra. Por exemplo, pelo fato de eu ser muito emotiva, muito chorona, eu lembro que logo que eu me converti, né? Não tô falando que não é para você sentir, tá? A presença de Deus. É claro que é para sentir. Sempre, né? Devemos sentir, valorizar a presença do Senhor. Mas você tem que ter um equilíbrio. O que eu quero dizer com os irmãos, que era? Que eu não podia ver a manifestação do poder de Deus, Deus usando alguém para entregar um recado. Que, irmãos, misericórdia. Eu começava a chorar, sabe? Então, o que acontece? Só que eu chorava demais e acabava o quê? Nem ouvindo o que estava sendo entregue. Entende? A falta de equilíbrio, né? Eu continuo sendo uma pessoa sensível. Eu preciso continuar sendo uma pessoa sensível, mas com equilíbrio. Porque, vamos supor, se você me perguntasse o que foi que Deus falou, Fátima, eu falei, não sei. De tanto que tinha chorado, entendeu? Então, acaba ficando uma coisa, né? Assim, toda desregulada. Então, nós precisamos reconhecer quais desses temperamentos que nós temos. E está pedindo a Deus o quê? Uma transformação, um equilíbrio. Vamos pegar lá o colérico e o sanguíneo, né? Que são os esquentadinhos, né? Eles também precisam buscar esse equilíbrio. Porque você já pensou uma pessoa melancólica com sanguíneo? Que horror! O melancólico vai achar o sanguíneo um estúpido da vida, tá? E o sanguíneo vai achar o melancólico um chorão da vida, entende?
Então é onde nós precisamos o quê? Estar conhecendo qual desses temperamentos nós temos. E estar pedindo ao Senhor o quê? Senhor, muda. Senhor, vai controlando. Senhor, vai transformando. Então, é onde eu comecei falando com vocês. Você se conhece? Então, em primeiro lugar, conheça as obras da carne. Reconheça se você tem isso. Somente Deus e você sabe quais as obras da carne estão aí, sabe? Querendo aparecer sobre a tua vida, né? E peça ao Senhor, Senhor, muda. Senhor, transforma isso em mim. E reconhecer os seus temperamentos, a mesma coisa. Para que possamos o quê? Entrar no equilíbrio e termos a vitória em nome de Jesus, amém? Mas é aquilo, não se abata se você tiver essas obras da carne muita flor da pele, né? O que o Senhor quis me usar nesse momento, né? Porque eu não sei a hora que você vai assistir. O que acontece? É isso, reconheça e peça a ajuda de Deus, porque Ele sempre está pronto a nos ajudar. E não importa como você esteja, não importa, não importa. Eu sempre gosto muito de falar, quando tem oportunidade, o que Deus quer é que reconheçamos aonde está o erro e vamos até a Ele pedir ajuda. De maneira alguma, aquele que vai até a Ele, Ele despreza. Não, o homem pode te desprezar, mas Deus jamais, jamais. Isso eu te falo com toda a convicção que eu tenho da minha vida. Não importa como você esteja, vá até Ele. Ele não te rejeita. Não te rejeita mesmo. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E eu quero estar cantando um pedacinho de um hino, tá? De um hino, de uma música, né? De um louvor, tá? Ele é do Marquinhos Gomes. E só um trechinho que eu quero estar louvando, que vocês possam meditar, tá bom? Ele fala assim, ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Amém? Ele não desiste de você. Então o que cabe a nós é não desistirmos de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma que estiver assistindo, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!